Brigada de emergência, né? O que é uma brigada de emergência? Né? Ela é baseada, tá, na NR23, da nossa famosa Bíblia de Trabalho, né? NR23, portaria 3.214, que é a nossa portaria de trabalho, de 1978. Da BNR, 14.276 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Qual é a definição, gente? Organização interna formada pelos empregados da empresa, preparada e treinada para atuar com rapidez e eficiência. Nos casos de sinistros esses que são princípios de incêndio, emergências de químicas, acidentes de trabalho. Então o brigadista ele tem que estar preparado para isso. Billy, volta para mim, por favor. O brigadista é o seguinte, ele é um voluntário, ele é um trabalhador voluntário, ele não ganha a mais no salário para fazer esse tipo de trabalho. Mas ele tem que ter ciência de que a responsabilidade dele, assim que ele se forma, que ele faz o treinamento, que ele faz o curso de capacitação, ele tem as vidas das pessoas na sua mão, né? Então, decisões têm que ser rápidas, lógicas e objetivas. Então, dentro dessa organização, gente, é imprescindível que as pessoas que estejam como voluntários na brigada de emergência sejam pessoas que estejam totalmente habilitadas. Como é que a gente pode fazer isso? Billy, volta lá para o slide, por favor. Ela é composta por pessoas, empregados, treinados, capacitados para agir em intercorrência e operar os equipamentos com eficiência. Equipamentos esses que vocês vão mostrar ao longo da aula, vocês vão ver, né? A brigada tem a estrutura autônoma, tá? Mas pela sua natureza, geralmente é subordinada ao técnico de segurança do trabalho, né? O setor de segurança do trabalho. Por que é subordinada ao técnico de segurança do trabalho? Porque é o profissional mais habilitado, né? Se eu tenho um bombeiro civil lá, pode até perguntar aí, se eu tenho um bombeiro civil lá, mas o técnico de segurança, ele está acima do bombeiro civil. Pela capacitação dele, né, o bombeiro civil, ele fica como um subchefe, podemos dizer isso. Mas o técnico de segurança, ele tem como obrigação de ser o gestor dessa brigada de emergência, né? Quem geralmente forma e capacita a brigada de emergência? A formação e a capacitação, bem como a manutenção dos treinamentos, geralmente é realizada pelo setor de segurança do trabalho ou empresas terceirizadas, que é contratado pelo próprio setor de segurança da empresa. Vamos lá. Toda empresa, ela tem um fundo, que é o fundo de treinamento. Esse fundo de treinamento, ele é baseado na melhoria e continuação da brigada de emergência. A brigada de emergência, ela tem, como eu disse a vocês, a obrigação e o trabalho de salvar vidas, mas não só a vida também. Tem os equipamentos da empresa, que é um sinistro, né? Tem os equipamentos de composição de químicas da empresa. Então a gente tem que ter a noção que não é só a vida das pessoas que estão ali. Tem também a parte patrimonial, que é de nossa responsabilidade. Então, se eu tenho a responsabilidade de treinar essas pessoas, eu chamo pessoas, empresas capacitadas, que são boas no mercado, aí tem várias, né? Só é você pesquisar, perguntar outros técnicos de segurança, olha, trabalha com esse, trabalha com aquele. Alguém vai dar uma dica de alguns e você vai ter uma noção de quem é bom no mercado. Aí você contrata essas pessoas, dá o treinamento, que é obrigatório, né? O treinamento de 20 horas, e faz a capacitação dessas pessoas, certo? Billy, bota lá, por favor. Formação Quem é que faz a composição da brigada, gente? A composição vai variar de empresa para empresa. Não são todas as empresas que são iguais, não, tá? Não imagine que é uma estrutura única, que todo mundo vai fazer a mesma coisa, não. Ela é basicamente, as funções do brigadista é o seguinte: tem o brigadista, o líder de brigada, chefe de brigada e coordenador de brigada. Eu tenho todas essas composições, mas tem empresas que não tem essa composição completa. Ela tem um brigadista, e tem um líder e tem só um chefe, não tem um coordenador, né? Não é obrigatório ter o coordenador, é obrigatório ter a composição básica, ó. O brigadista, o líder e o chefe. O chefe geralmente é o técnico de segurança do trabalho, que faz a gestão, né? Geralmente, além das funções como líder, coordenador,
e coordenador. As brigadas também possuem divisões de equipes. Tá? Quais são essas divisões? Tá? Equipe de combate, equipe de apoio, equipe de APH, resgate, que vocês aprenderam com o professor Maurício, estão aprendendo, né? Equipe de rescaldo, equipe de evacuação diária e outras de acordo com a necessidade de cada empresa. Vamos lá. Eu tenho que entender que brigada de emergência não é brigada de combate a incêndio, como muitas empresas ainda usam por aí na camisa, brigada de combate a incêndio. Não é brigada de combate a incêndio. Hoje não se usa mais essa nomenclatura. A nomenclatura normal é brigada de emergência. Por quê? Eu tenho várias equipes em uma só. Né? Eu tenho uma equipe de combate que trabalha com os extintores, né? Extintores, tanto os extintores móveis como os extintores portáteis, né? A linha de combate a incêndio, linha viva que a gente chama, né? Tem o pessoal de apoio, tem a equipe de APH, tem a equipe de rescaldo. Então, quem são essas? Bota lá, Vili, por favor. Equipe de combate. Essa equipe é responsável pelo combate ao fogo e as ações nas demais ocorrências. Tem que estar sempre alerta e treinada as mais possíveis formas de combate. Então, não é só simples ele aprender a mexer com um extintor. Ele tem que saber quais são as unidades extintoras, como é que trabalha com a linha viva. Eu tenho vários tipos de situações. Então, eu tenho que ter uma equipe de combate a incêndio bem treinada. Essas equipes de combate a incêndio têm que ter a formação de combate a incêndio e de APH também. Ela tem que saber também. Por quê? Primeiro, no combate a incêndio, a gente tem que salvar as vidas, depois os equipamentos. Né? Quem é a equipe de combate de apoio? Né? O próprio nome já define essa equipe. É responsável pelo apoio às demais equipes, principalmente a equipe de combate. Né? Entre as atribuições dessas equipes está como corte de energia, quando necessário, isolamento da área para impedir a presença de estranhos. Então, quem são essas pessoas, gente? Quem é a equipe de apoio? A gente tem uma empresa que tem 3 ou 4 eletricistas. Vamos chamar o eletricista de cada turno. Né? Eu tenho um mecânico em hidráulica. Chame esse cidadão para ser da equipe de apoio. Eu tenho um mecânico. Chama para ser da equipe de apoio, porque o motor de combate a incêndio pode dar um problema. Então, um mecânico melhor para trabalhar com a gente. Então, essas pessoas vão ter a mesma formação do brigadista comum, certo? Só que a atividade dela, dentro da brigada de emergência, é apoio. Este apoio é qual? Um corte da rede elétrica, porque a gente sabe que no combate a incêndio, dentro de uma empresa, a primeira medida é cortar a energia do ambiente, né? Para poder não ter outros agravantes. Então, a primeira situação é corta a energia. A parte mecânica, tem máquinas funcionando, ninguém desligou as máquinas, então vai o mecânico. Né? Eu não vou mandar um brigadista que nunca mexeu numa parte elétrica para mexer lá no quadro elétrico. Ele não sabe, então vou estar botando mais uma pessoa em risco. Né? O brigadista, ele é específico em cada área. Certo? Vamos lá. A equipe de apoio ainda, por este motivo, é necessário que nessa equipe se faça necessária a presença de pessoas chaves, né? Como o eletricista, como eu disse a vocês, uma pessoa que conheça bem a empresa, né? Aquelas pessoas que trabalham na parte de manutenção predial, pedreiro, que sabem onde são os pontos chaves de cada coluna, onde a gente pode fazer uma amarração para fazer um resgate em altura. Então, essas pessoas são pessoas chaves, né? Segurança patrimonial, as pessoas dizem assim, por que botar um segurança patrimonial? Geralmente o segurança patrimonial, ele é de outra empresa, ele é terceirizado. Na minha concepção, né, e a concepção de muitas pessoas que trabalham já na área, é interessante o segurança patrimonial ter também esse curso de formação. Por quê? Quem fica no final de semana dentro da empresa é o segurança patrimonial. Não tem uma brigada lá trabalhando porque as pessoas estão de folga. Então, se acontecer um sinistro, né, dentro desse sinistro, o vigilante está bem apto a fazer os procedimentos de emergência, a gente vai ter uma perda mínima. Né? Então, a gente vai ter um dano mínimo do sinistro. Então, essas pessoas são pessoas chaves para a minha empresa. Então, eu tenho que pensar nas pessoas
por completo. Cada atividade tem sua função. Bota lá, Billy, por favor. A equipe de APH, que é o resgate, né? Vocês tiveram aula com o professor Maurício, né? Estão tendo aula também com ele. É responsável pelo resgate e preparação dos primeiros socorros às possíveis vítimas e posteriormente encaminhamento a serviço médico, certo?